Lucas capítulo 19. E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando. E eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e era este um chefe dos publicanos, e era rico. E procurava ver quem era Jesus, e não podia por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E, correndo adiante, subiu a um sicômoro para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E, apressando-se, desceu e recebeu-o alegremente. E vendo todos isto, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E, levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. E disse-lhe Jesus: Hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Pai, nós estamos diante da Tua Palavra. Nós não temos nenhuma esperança no homem. Não temos esperança em pregadores. A nossa esperança está na Tua Palavra. Porque é nela que o Senhor fala através do Teu Espírito. Por isso, nós rogamos a Ti que faça uma vez mais. Que fale conosco uma vez mais, não porque nós merecemos, mas porque o Senhor é bom e tem uma aliança com o Teu povo. Exorta-nos, consola-nos, orienta o nosso coração para o louvor da Tua glória. No nome de Jesus, amém. Meus irmãos, Guerra dos Tronos. A gente está desde terça-feira refletindo sobre esse tema. Na terça-feira, o seminarista Flávio, a partir do profeta Ezequiel, trouxe uma dura advertência para nós. É possível que estejamos no culto, mas adorando outros deuses. Na quinta-feira, esteve conosco pastor Davi Lago. E mais uma vez, a partir do profeta Sofonias, ele nos disse que Deus trará juízo aos idólatras. Deus traz juízo àqueles que abandonam a Deus para seguir aos ídolos. Na sexta-feira, esteve conosco o reverendo Thales, nos mostrando como o nosso coração é uma fábrica de ídolos. E ele trouxe uma bela exposição na parábola do publicano e do fariseu, mostrando que o homem não pode justificar a si mesmo, a idolatria do ego. E ontem, mais uma vez, fomos orientados por Deus. Reverendo Hélio, falando sobre a idolatria e a moralidade sexual, 1 Tessalonicenses 4 mostrou que a vontade de Deus para a nossa vida é a nossa santificação. E disse que aqueles que vivem como ímpios, vivem como incrédulos, entregues ao pecado sexual, Deus é o próprio vingador. E hoje, o tema que me foi dado, Lucas 19, 1 ao 10, eu escolhi, mas o tema, a salvação para o coração aprisionado pela idolatria. Mas é necessário que a gente defina a idolatria. Alguns pastores fizeram isso aqui durante a semana, mas eu sei que muita gente não veio, e eu trouxe uma definição minha, própria. Um ídolo é aquilo que você cobiça de maneira desordenada. É exatamente o que ou quem está sempre ocupando a sua imaginação. É também aquilo com que você estabelece uma relação íntima de obediência. O ídolo, preste atenção nesse final, pode ser também o objeto de sua esperança, segurança, sentido e valor. Em suma, é o que você ama acima de Deus. Portanto, um ídolo necessariamente não é uma imagem. E dificilmente nós, protestantes, tropeçaremos neste pecado de adorar imagens. Mas um ídolo, antes de virar um artefato das mãos, ele antes foi um artefato do coração. Nós não adoramos imagens, mas quais são os ídolos que nós adoramos?
Eu quero trazer alguns exemplos aqui. Primeiro, pense num grande amor. Aquela pessoa que deposita sua esperança num relacionamento. Eu trouxe para vocês uma situação de um cantor americano que é chamado pelas adolescentes de Bruninho Mars. Olha o que ele diz. Tudo que eu pedi foi que você me desse todo o seu amor. Porque o que você não entende é que eu pegaria uma granada por você. Olha que amor platônico. Cortaria minha mão fora por você. Olha a escravidão do ídolo. Eu pularia na frente de um trem por você. Você sabe que eu faria qualquer coisa por você. Eu passaria por todo esse sofrimento. Levaria um tiro direto na cabeça. Nossa. Sim, eu morreria por você, meu amor. E aqui a gente vê a cultura através de um dos principais cantores hoje americano, mostrando que aqui tem um ídolo muito forte. Não existe felicidade, não existe vida, não existe sentido para a vida sem esse grande amor. Já viu gente que idolatra? Já viu adolescente quando começa a namorar e termina o namoro? Meu Deus, parece que morreu alguém. Ah, minha vida não tem mais sentido. E é um sofrimento, parece um luto. Porque esse jovem, esse adolescente, ele acreditou que a vida só teria sentido com esse grande amor. Segurança emocional, sentido para a vida, aí nós temos um ídolo. Pense em uma outra coisa. Eu gosto de um versículo que está lá em Gênesis. Raquel, vendo que sua irmã Lia tinha alguns filhos, ela fala para Jacó: dai-me filhos, senão eu morro. Sabe o que ela está falando? A minha vida não tem sentido se eu não tiver um filho. Mas eu quero voltar com você aqui na definição de ídolo. No final eu coloquei um alerta. Ídolos exigem sacrifícios. E a gente citou aqui um grande amor. Quantas vezes você já viu aquela história do homem que a esposa o deixa, o grande amor da vida dele o deixa, o que ele faz? Se mata. Ou ele mata aquela pessoa. Destrói a vida. Sabe por quê? Porque ídolos exigem sacrifícios. E aqui, um outro exemplo, a idolatria de Raquel, quando a vida não faz sentido se não tiver um filho. O que acontece no lar quando o filho nasce e ele é um ídolo? Ele é colocado acima do cônjuge, a vida gira em torno dele. Só que ídolos exigem, o casamento é comprometido, você cria um filho escravo de si mesmo, porque os ídolos estão sempre exigindo sacrifício. E aqui eu trouxe mais uma fala, o rapper mais ouvido do mundo hoje. Essa música dele tem só no Spotify 1 bilhão e 800 milhões de visualizações. Travis Scott, ele diz: destruindo tudo no clube, minha grana aumentou. Eu quero que você descubra qual é esse ídolo. Estaremos flutuando de frente para trás, um atrás do outro, numa SUV Bentley. Esse carro custa 2 milhões de reais. Aí ele diz: você sabe que eu farei um desfile se eu aparecer nessa cidade hoje. Presta atenção. Dinheiro, carrão, desfile. Ele diz agora: com garrafas de vinho que custam cerca de um sofá. Dinheiro, carrão, bebidas caras, status. Qual é esse ídolo? O pastor Éder falou há um tempo atrás aqui que um dos principais ídolos da nossa cidade é a ostentação. Por que ostentação é o ídolo? Eu preciso ter coisas de luxo, porque eu acredito no meu coração idólatra religioso que o que me dá valor são as coisas de luxo. Então eu preciso ter um carrão para mostrar que eu tenho um carrão. Eu preciso postar que eu comprei um carro de 150 mil reais. Eu preciso mostrar o meu iPhone 16. Porque afinal de contas, o meu ídolo está me prometendo que eu só tenho valor se eu tiver as coisas. O nome desse ídolo é ostentação. Mas ídolos exigem sacrifícios. O que acontece com aquela pessoa que é escrava da ostentação?
e ela para de ganhar dinheiro, ela precisa manter o status, correto? Vocês estão vendo aqui? Preste atenção, olha o que o Travis Scott diz aqui, ó. Farei um desfile se eu aparecer nessa cidade hoje. O que ele está falando? O meu valor está no meu status. Mas ele não tem mais dinheiro para manter o status. O que ele faz? Ele vai se endividando. Ele vive numa vida de mentira. Todo endividado, sem dinheiro, mas querendo mostrar um status. É assim que funciona o ídolo. A gente poderia passar a noite inteira mostrando aqui como a cultura nos revela ídolos. Eu quero que você pense num homem adúltero que deixa a sua casa, que deixa a sua esposa e entra numa relação extraconjugal. Pense numa mulher adúltera que larga o seu marido, sua família, seus filhos e entra numa relação extraconjugal. Eu te pergunto, preste atenção aqui, meu irmão. Qual é o ídolo por trás desse coração? É o prazer. Tem homens que acham que para se sentir valorizados, eles precisam arrumar outra mulher. Eu preciso de algo novo. Já ouviram isso? Só que ídolos exigem sacrifícios. Esse caso ficou famoso. Nesses últimos dias, 2 pessoas casadas destruíram suas famílias. Perderam seus empregos. Destruíram a própria reputação. O ídolo deles ofereceu felicidade plena. Sabe o que o ídolo entregou? Destruição. No altar do ídolo, eles sacrificaram a família, o casamento, os filhos, o emprego e a própria reputação. Porque é isso que o ídolo faz. Ele te promete prazer e felicidade e ele destrói a tua vida. Meus irmãos, isso aqui é muito sério. Mas eu quero te dizer algo nesta noite. Se Jesus Cristo te libertar, verdadeiramente sereis livres. E o que tudo isso tem a ver com Zaqueu? O homem da história que acabamos de ler. Zaqueu era um homem que sacrificou muitas coisas no altar do ídolo. Zaqueu era chefe dos publicanos. Gente, o que é isso? Preste atenção. Os publicanos eram odiados pelo povo judeu. Porque um publicano, ele traía o seu povo, ele trabalhava para o Império Romano, que cobrava altos impostos do seu próprio povo. Então, quem era o publicano? Era alguém considerado traidor, avarento, ganancioso e até ladrão. Zaqueu, ou melhor, o publicano, era a figura mais odiada da sociedade. Vocês estão comigo? Mas pense comigo. Zaqueu não era só um publicano, ele era o chefe dos publicanos. Imagina você se ele era odiado. E a gente conhece a história de Zaqueu. Tem até uma musiquinha aí que rola. Mas você sabia que esse era o status de Zaqueu na sociedade? Odiado por amor ao dinheiro. E no altar do ídolo, no altar do dinheiro, Zaqueu fez alguns sacrifícios. O publicano não poderia entrar na sinagoga porque era considerado cerimonialmente impuro. Sabe o que Zaqueu fez? Sacrificou no altar do ídolo a sua rotina, a sua vida religiosa com o seu povo. Outra coisa que Zaqueu sacrificou no altar do ídolo por amor ao dinheiro, a sua reputação. Ele era odiado, era visto como o pior de todos. É bem provável que Zaqueu tenha sacrificado no altar do ídolo o seu relacionamento familiar, uma vez que muitos pais e mães do ambiente judeu, eles deserdavam o seu filho publicano, por vergonha. Meu irmão, eu quero perguntar para você nesta noite, o que você tem sacrificado no altar do seu ídolo? Qual o pecado que te escraviza e tem feito você sacrificar muitas coisas no altar deste ídolo? Mas eu quero te dizer algo, não tem mistério. O ápice da pregação é: Jesus Cristo liberta os escravizados. O trono do seu coração, nesta noite, pode ser
ocupado por Cristo Jesus. Porque se Cristo vos libertar, verdadeiramente sereis livres. De qual forma? Eu quero explicar o contexto para vocês aqui. Vamos todos ler juntos? 1, 2, 3. Gente, a 16 quilômetros dali, Jesus tinha ressuscitado Lázaro. Imagina a fama de Jesus. Um mestre e um curandeiro. Essa fama se espalhou e chegou em Jericó. Qual era a notícia? Jesus, aquele que se diz o Filho de Deus, vai entrar em Jericó. Era tanta gente, que Zaqueu, pequenininho, não conseguia ver o Senhor Jesus. Então ele sobe numa árvore para ver Jesus Cristo passar. Agora pense você, uma multidão e um homem perverso, curioso, estava ali numa árvore. Este é o contexto. E aí você me pergunta, tá bom, Henrique, como é que Jesus Cristo liberta os escravizados pelos ídolos? E o primeiro ponto é, Jesus escolhe e chama o idólatra. Repito, Jesus escolhe e chama o idólatra. O texto diz, quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe, Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar em tua casa. Meus irmãos, quem chama quem? Jesus toma a iniciativa de se relacionar com um homem que não prestava, com um homem mau. Existia uma multidão, se apertava essa multidão. O rapaz que estava em cima da árvore era um rapaz odiado, perverso. Jesus Cristo olha para ele e diz, Zaqueu. Jesus sabia até o nome. Porque por mais que os escolhidos sejam perversos, o Senhor Jesus os conhece. O nome disso aqui é uma doutrina que eu acho muito bonita, a doutrina do chamado eficaz. É quando Jesus Cristo chama o pecador, Ele chama pelo nome, é irresistível, é um convite, não tem como negar, você vai. E eu amo isso aqui. A doutrina do chamado eficaz diz, todos aqueles que Deus predestinou para a vida, e só esses, Ele é servido no tempo por Ele determinado e aceito. Chamar eficazmente. Pela sua palavra e pelo seu Espírito, tirando-os por Jesus Cristo daquele estado de pecado e morte em que estão por natureza, transportando-os para a graça e salvação. Zaqueu, perverso, odiado, mau, escravo do dinheiro, chegou a hora de ser chamado eficazmente. E sabe como Deus chama nos nossos dias eficazmente? Pregação da palavra. Eu tenho trabalhado com adolescentes há alguns anos, e às vezes vejo alguns métodos que pais e mães de adolescentes tentam fazer com que seus filhos sirvam o Senhor. Isso a gente vê com criança também. Às vezes é na base da chantagem emocional, é do terror, se você não for te coloco de castigo, é aquela coisa maluca. E eu acho que deve ser também. Adolescente e criança não tem autonomia, você vai para a igreja e ponto final. Porém, o que chama o escravo da idolatria, da morte para a vida, é a pregação do Evangelho. Se você está aqui, você tem filho criança, filho adolescente, deixa eu te falar uma coisa, meu irmão. Pregue o Evangelho. O chamado eficaz se dá por meio da pregação. Jesus chama o escravo para a liberdade. Ele chama da morte para a vida. E Ele está fazendo isso com Zaqueu. Zaqueu, ele é chamado de maneira eficaz. Mas Jesus não só chama,
é o imperativo. Ele diz assim: desce depressa. É urgente. Jesus Cristo sabia exatamente o que estava fazendo ali. Jesus Cristo entrou em Jericó para libertar um escravo. Jesus Cristo entrou em Jericó para assumir o trono do coração de Zaqueu. Era dia de libertação, meu irmão. Não foi Zaqueu que convidou Jesus para a casa dele. Foi Jesus que me falou: me convém ficar na sua casa, e é hoje, desce depressa, é agora, é urgente. É para hoje. Hoje é dia de salvação. E o interessante é que por vezes Jesus Cristo está nos chamando. Meu irmão, talvez seja hoje o dia de você atender o chamado. Em Hebreus diz: por isso, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirem a sua voz, não endureçam o coração. É hoje. Jesus Cristo está nos chamando hoje. Jesus Cristo pode nos libertar deste pecado que nos aprisiona hoje, para ontem, agora. Jesus Cristo falou para Zaqueu: desce depressa. Vamos. Não é amanhã, não é depois, porque amanhã ou depois pode ser tarde. Esse ídolo vai destruir a tua vida e vai te levar para o inferno. Mas preste atenção: se Cristo vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Mas Jesus Cristo, Ele não apenas chama, Ele não apenas mostra a urgência, mas como Ele estabelece comunhão. Olha o que Jesus Cristo está fazendo nessa sociedade. Ele está chamando o pior homem, o mais odiado, e Ele fala: hoje me convém ficar onde? Meu irmão, naquela cultura, você sabe o que significava entrar na casa do judeu e jantar com o judeu, sentar na mesa do judeu? Comunhão e unidade. Jesus Cristo está falando assim: eu vou estabelecer comunhão com gente que não presta. Eu vou salvar gente ruim. Eu vou criar um laço de amizade com o pecador. É como se ele estivesse falando para a sociedade: Zaqueu é o meu chegado. Sabe por quê? Porque Jesus estabelece comunhão e relacionamento com gente má. Olha o que a graça está fazendo aqui. Eu te pergunto: o que Zaqueu tinha feito de bom para ser escolhido por Jesus? Nada. Sabe por quê? Porque a eleição é incondicional. No Evangelho da Graça, você não compra Deus com as suas boas obras. No Evangelho da Graça, você tem que abraçar a teologia do desespero. Sabe o que é a teologia do desespero? Não existe bem nenhum em mim. Eu estou perdido. Quando você entende isso, existe graça para você. E é isso que Zaqueu sabia. Gente, Zaqueu tinha plena consciência de quem ele era. Um homem perverso, odiado pela sociedade. Mas deixa eu falar algo para você nesta noite, meu irmão. Gente ruim, como eu, como você e como Zaqueu, é quem Jesus Cristo veio chamar. É quem ele decidiu iniciar o relacionamento. Foi Zaqueu que tomou a iniciativa? Não, Jesus que elege. Zaqueu poderia se libertar por si mesmo desses ídolos? Não, não pode. Eu citei aqui hoje de manhã aquela ideia dos alcoólicos anônimos. A pessoa é viciada em álcool, e ali todo vício, grave isso, todo vício, por trás do vício existe um ídolo. Existe uma dinâmica de adoração do coração. E quando as pessoas tentam combater o vício sem Jesus, o que elas fazem? Só troca de ídolo. Parou de beber, mas vai se viciar em outra coisa. Sabe o que isso significa? Que o homem não pode se libertar dos seus ídolos sem Jesus. Jesus é a única esperança para o coração escravizado. Se você, meu irmão, está lutando contra o seu pecado com a força do seu próprio braço, esqueça, você não vai vencer. Aquilo que te domina te torna escravo. Mas se Cristo vos libertar, verdadeiramente sereis livres.
Mas o texto continua. Como que Jesus liberta os escravos? Primeiro ele chama. Depois, o evangelho exige uma resposta. Olha o que Zaqueu fez. Todos juntos. 1, 2, 3. Sabe o que Zaqueu está fazendo? Respondendo com fé. Para muitos, Jesus era só um curandeiro, mais um mestre. Mas muitos naquela sociedade, reconhecendo que Jesus era o Filho de Deus. Zaqueu, ele desce depressa, uma resposta de fé. Jesus, estou descendo. É hoje. Hoje é dia de salvação. Ele abraça o chamado da salvação. Meu irmão, existe um contraste aqui. No capítulo anterior, um jovem também, cheio de dinheiro, o famoso jovem rico, pergunta para Jesus o que ele precisava fazer para alcançar a salvação. Jesus Cristo já conhecia o ídolo do coração dele. Jesus Cristo sabia que assim como Zaqueu, aquele jovem era escravizado pelo seu dinheiro. O seu ídolo eram os seus bens, suas riquezas. E Jesus Cristo fala assim para ele: tá bom, quer me seguir? Pega as tuas riquezas, tuas posses, vende, dá aos pobres e pode me seguir. O que o jovem rico fez? Foi embora triste. Escravizado. Zaqueu não. Zaqueu desce depressa. E ele desce com alegria. Olha o contraste. O jovem rico foi embora triste. Zaqueu desce com alegria. Hoje é dia de salvação. E os ídolos oferecem tristeza. Os ídolos oferecem felicidade plena, entrega destruição. Os ídolos oferecem que você vai ser feliz. E ele te entrega um vazio depressivo. Ah, Jesus não. Jesus não. Zaqueu desce com alegria. Ele aceita o chamado da salvação. Meu irmão, hoje é dia de se render ao Senhor Jesus. Aceitar o chamado da salvação. Os seus ídolos, o que você ama, não pode te trazer satisfação plena. Não pode preencher o vazio do seu coração. Não pode. Só Jesus. Renda-se ao Senhor Jesus. O receba com alegria. Mas talvez você esteja pensando assim: eu já sou crente. Essa pregação é evangelística. Também é evangelística. Se você está aqui e não tem um compromisso com o Senhor Jesus, se você não creu nele, apressa-te, porque a ira de Deus virá na sua direção. E no dia que a ira de Deus for derramada sobre a sua cabeça, você vai desejar nunca ter nascido. O dia de salvação é hoje. Não endureça o vosso coração. Porém, aqui também tem uma mensagem para os crentes. Porque talvez, como a gente viu essa semana, por vezes os nossos ídolos, eles destroem a nossa adoração. Embora a gente seja crente, nós estejamos apáticos. E todo crente sabe o que é isso. Apatia espiritual é quando o teu pecado te domina e você anda espiritualmente se arrastando. Quem nunca? Só eu? Você fala: meu Deus, eu vou para a igreja hoje, parece que está carregando um container nas costas. É apatia espiritual. Meu querido irmão, mesmo que você seja crente, existe um chamado de Cristo diário ao arrependimento. Diário. Volte-se ao Senhor Jesus hoje. Esse chamado não é só para os não crentes, é para os crentes. É dia de descer da árvore depressa e se jogar nos braços de Jesus. Porque Jesus é a única esperança para esse pecado que te aprisiona. Porque se o Filho te libertar, você será livre verdadeiramente. Mas Jesus Cristo estava sempre escandalizando. Todos juntos. 1, 2, 3. Deixa eu te fazer uma pergunta.
Se Jesus viesse nos dias de hoje e ele decidisse fazer amizade, se ele escolhesse, se ele chamasse pelo nome um político bem corrupto, entendi a risada, vocês estão todo mundo pensando no mesmo nome, né? Ou se ele chamasse assim, pelo nome um juiz, ditador, tirano, mau, perverso, e falasse: quero ir para sua casa hoje, como você reagiria? Isso aqui é o teste do farisaísmo no nosso coração, tá? Deixa eu falar um negócio para você, meu irmão. Grave o que eu vou te falar. Ninguém é tão ímpio que Jesus não possa salvar. Ninguém é tão ímpio que Jesus não possa salvar. Cuidado, que talvez você olhe torto de maneira religiosa quando Jesus Cristo está chamando alguém bem perverso. Cuidado, às vezes você está condenando uma ovelha escolhida. E se você prestou atenção na pregação do reverendo Tales, a parábola do publicano e do fariseu, quem é justificado é aquele que abraça o desespero de si mesmo. Aquele que entende que não presta, que precisa de um Salvador. Aquele que é religioso e se acha mais crente que os outros, estava distante do Senhor. Tome cuidado. Tome muito cuidado. Deus salvou você, não vai salvar Zaqueu. Deus me salvou, não vai salvar Zaqueu. No tribunal dos homens, Zaqueu estava condenado. Mas no tribunal de Deus, ele estava sendo justificado. Esse é o evangelho da graça. Ele não deve satisfação para a religiosidade do homem. Meu irmão, preste atenção, você que está aqui hoje. Talvez as pessoas vivem apontando o dedo para a sua cara por causa do seu passado, dos seus pecados, tudo que você fez de mal. Mas é gente como você que Jesus Cristo veio salvar. É gente como eu que Jesus Cristo veio salvar. Já fui acusado de um monte de coisa. Principalmente quando começou o meu ministério. Jogaram um monte de coisa do passado na minha cara. E eu nem me defendia, eu falava: é verdade. É verdade. Fiz coisa muito pior. Mas um dia o Senhor Jesus me chamou pelo nome. Me salvou. Tem pessoas que não se acham dignas do Senhor Jesus porque chegou no fundo do buraco moral. A pessoa fez tanta coisa errada, tanta coisa podre, tanta coisa vil, suja, que ela não se acha digna do Senhor Jesus. Porque aquela régua moral faz você se sentir tão sujo, tão indigno, que você fala: meu Deus, eu já fiz tanta besteira, eu sou um perverso. Deixa eu falar algo para você mais uma vez. Esse buraco fundo, buraco moral, Jesus Cristo vai lá no fundo te buscar. Não há ninguém tão ímpio que o Senhor Jesus não possa salvar. Não há ídolo tão forte que o Senhor Jesus não possa destronar. Não há pecado tão enraizado que Jesus Cristo não possa quebrar. Hoje é dia de você lembrar que se o Filho te libertar, verdadeiramente sereis livres. Mas ainda eu quero trazer uma terceira e última verdade para você, meu irmão. A primeira é que Jesus Cristo chama o pecador, o idólatra. O evangelho não apenas chama, mas também exige do idólatra uma resposta. Terceiro, Jesus liberta e salva os idólatras. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Evidência visível da salvação: arrependimento. Meu irmão, Jesus assumiu o trono do coração de Zaqueu. O homem que era avarento, ganancioso, ladrão, escravo do dinheiro, se tornou um homem generoso.
O homem que roubava, agora abençoa. Porque não existe ninguém tão ímpio que Jesus não possa salvar. E é isso que o Evangelho faz. Ele conduz o perverso ao arrependimento. Ele transforma o avarento em generoso. O mentiroso passa a falar a verdade. O iracundo se torna manso. O escravo se torna livre. O adúltero se torna fiel. Aquele casal que nós vimos aqui, existe esperança para eles. Jesus. Jesus pode restaurar a família. Jesus Cristo pode colocar as coisas no lugar e pode transformar pessoas infiéis em pessoas fiéis. Porque Jesus Cristo continua salvando e continua libertando. E Zaqueu não compra a salvação dele. O fato de ele restituir, de ele dar em dobro, de ele abençoar os pobres, não garantiu a salvação dele. Isso é evidência de que ele foi salvo. A lei exigia que realmente ele restituísse quem ele lesou. Mas ele restitui 4 vezes mais. Sabe o que o texto está mostrando? O ídolo que estava no coração de Zaqueu não está mais. Porque Jesus Cristo destrona ídolos. Mas talvez você esteja pensando aí: Henrique, eu me converti há muitos anos atrás. E alguns pecados que eu achei que ia no primeiro amor me libertar deles naquela hora, não me libertei. Essa é a tensão que nós vivemos entre o já e o ainda não. Nós já estamos em Cristo, nós já estamos libertos. Hoje nós temos forças para lutar contra os ídolos, mas ainda não de maneira plena. Martinho Lutero diz que quando ele se batizou, ele achou que tinha afogado o velho homem nas águas do batismo. Mas ele relata que depois ele descobriu que o miserável sabia nadar. É quando você tem um encontro com Cristo, os anos passam, aqueles ídolos voltam a bater na porta do seu coração. Quem é crente sabe, a luta não para nunca. Mas, em Cristo agora nós temos força para dizer não ao pecado, por mais que às vezes a gente tropece nele. E eu quero, meu irmão, trazer um consolo para você nesta noite. Um dia nossos ídolos serão todos destruídos. Esse pecado que te faz chorar, um dia ele vai sumir. Um dia o Senhor Jesus enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Um dia o seu coração não será mais uma fábrica de ídolos. Ele estará livre do pecado. Ele estará livre da idolatria. Volte-se ao Senhor Jesus hoje e tenha a certeza de que um dia estaremos livres. Totalmente livres. O texto continua. Então Jesus lhe disse: hoje, vamos ler juntos esse texto, que esse texto é maravilhoso. 1, 2, 3. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão. Sabe o que Jesus Cristo está falando? Zaqueu está salvo. E o texto fala que hoje houve salvação, porque este também é filho de Abraão. Você que é novo, que é visitante, eu vou te explicar o que está acontecendo aqui. Zaqueu era um judeu, de fato, de sangue, de descendência. Então, portanto, na carne, ele era descendente de Abraão. Só que, espiritualmente, ele era alguém excluído, indigno e odiado. Espiritualmente, ele era impuro para aquele povo. Como assim? Você realmente é filho de Abraão, mas você é um endemoniado, miserável. Você é perverso. Zaqueu não poderia entrar nem na sinagoga, nas reuniões religiosas do povo judeu. Olha o que Jesus Cristo está falando. Este é filho de Abraão, mas Jesus Cristo não está falando da carne.
Todo mundo sabia que Zaqueu era descendente de Abraão. Sabe o que Jesus Cristo está falando? Este miserável pecador agora faz parte do povo de Deus, do Israel espiritual do Senhor. Porque Deus, preste atenção, meu irmão, Ele decidiu povoar o seu reino com gente pecadora. Deus decidiu salvar os idólatras e enxertá-los na videira. Deus, Cristo Jesus se sente atraído por escravos do pecado. E é desses que Ele faz um povo. Jesus Cristo está falando, Zaqueu não pertence mais aos ídolos dele. Zaqueu não pertence mais ao dinheiro, à ganância. Zaqueu agora me pertence. Jesus Cristo, ao se unir a Zaqueu, doutrina da união com Cristo. Ele está justificando Zaqueu. Está fazendo de Zaqueu agora ovelha do rebanho de Deus. É como se Jesus Cristo estivesse falando, Zaqueu agora faz parte do pacto. Zaqueu está salvo. Meu irmão, não há ninguém tão ruim que não possa ser inserido no povo de Deus. Não há ninguém tão pecador que não possa ser feito filho. Não há ninguém tão perverso que não possa ser feito ovelha do rebanho do Senhor. Jesus Cristo fala, hoje houve salvação. E meu querido irmão, não importa o pecado que você cometeu. Talvez seja algo tão sujo que você não tenha coragem nem de falar, né? Esse pecado não te impede de você fazer parte do povo de Deus. Só que a porta para entrar no aprisco é Cristo Jesus. Você precisa se voltar a Jesus hoje. Ele é a porta para o povo de Deus. E eu quero concluir. Antes eu quero relembrar com você. Jesus escolhe e chama o idólatra. O chamado de Cristo exige do idólatra uma resposta. Jesus liberta e salva o idólatra. Na conclusão tem um versículo. Porque o Filho do Homem veio buscar. Quando eu era criança, minha mãe, cadê minha mãe? Tá ali, é baixinha que nem Zaqueu. Minha mãe ensinou um versículo para mim e para o meu irmão. Primeiro versículo que a gente decorou. Para o meu irmão ela ensinou João 1:1. Como que é mesmo? Falamos aqui de manhã. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Para mim ela ensinou esse versículo aí, ó. O primeiro versículo que eu decorei na minha infância. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Eu ainda era um perdido. Deus já estava preparando, pavimentando a estrada da salvação. Eu era perdido, mas fui achado. Meu irmão, talvez você esteja aqui hoje à noite, você se sinta perdido. E perdido em si mesmo. A ideia do texto é que você não pode encontrar salvação sem ser encontrado. Preste atenção, você não pode aceitar Jesus, você tem que ser aceito por Ele. Você não pode se converter, você tem que ser convertido por Ele. Você não pode ir até Ele pelas suas próprias forças, é Ele que vai até você. E talvez hoje Ele esteja indo até você. Talvez hoje Ele esteja indo até você. Preste atenção aqui, meu irmão. Não se distraia, isso aqui é muito sério. Mas muito sério. Talvez você esteja perdido nesta noite. Mas o Senhor Jesus está vindo na sua direção. Porque Ele veio salvar o perdido. Ele veio tornar escravos em livres. Ele veio assumir o trono do nosso coração. E eu quero levar você lá para o começo.
A gente falou aqui que os ídolos exigem sacrifícios, certo? Dias depois disso aqui, minha tia Dalva, Jesus Cristo caminhou para a cruz. Ele foi oferecer um sacrifício por Zaqueu. O Evangelho fala assim, ó: para de sacrificar as coisas importantes no altar deste ídolo. Um sacrifício vai ser oferecido para você ser liberto. Esse sacrifício é Cristo Jesus. Meu querido irmão, nesta noite tem um sacrifício, não o que você faz. O que você faz é idólatra, é pecaminoso. Existe um sacrifício que pode te libertar da escravidão do seu pecado. É o sacrifício de Jesus. Jesus não estava caminhando para a cruz para oferecer um sacrifício apenas por Zaqueu. Mas ele estava caminhando para a cruz para oferecer um sacrifício por nós. Hoje é dia de você se render ao Senhor. Cristo Jesus é sua única esperança. Sua única esperança. Adolescentes, nada pode salvá-los, a não ser Jesus. A história de Zaqueu é a história de vocês. Meus irmãos, os ídolos estão oferecendo para vocês, para nós, felicidade plena e está entregando destruição. Você sabe disso. Talvez os ídolos já destruíram parte da sua vida, mas isso pode acabar nesta noite. Porque se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Se você ouviu a voz de Deus, existe capacidade do alto para você, com fé, se render a Jesus. Deus, nós estamos perdidos em nós mesmos. Senhor Jesus, tem misericórdia de nós. A gente serve e adora aos nossos ídolos. O nosso culto tem sido uma mentira por vezes. Estamos escravizados pelos nossos pecados. Ó Senhor, nos liberta nesta noite. Assume o teu lugar em nosso coração, ó Pai. Restitui a nossa adoração. Restitui, ó Deus, a alegria da salvação em nosso coração. Quantos de nós estão apáticos aqui há quantos anos, Deus? Numa adoração falsa, num culto morno. Ah, Deus, mas existe esperança para nós nesta noite. A esperança é Cristo Jesus. Senhor Jesus, nós queremos a tua presença manifesta nesta noite. Nós queremos que o Senhor está aqui nesta noite. Porque tu passeia no meio do teu povo. E o teu povo precisa de restauração, Pai. Perdoa-nos, ó Pai. Nos perdoa porque nós temos vivido de maneira escrava dos nossos desejos e nossas paixões. Nos perdoa por isso. Hoje nós queremos voltar para Ti. Queremos ser chamados por Ti como Zaqueu foi, ó Pai. Porque sabemos que o Senhor veio salvar o perdido. Obrigado pelo Teu amor, pela Tua graça e pela Tua misericórdia. No nome de Jesus. Amém.